Bem-vindos à aula 2 do nosso curso de métodos rápidos, como utilizar ou utilizando o infravermelho próximo na indústria. Hoje, o objetivo dessa aula é fazer um caráter mais introdutório, falar um pouquinho mais sobre o que é o NIR, da onde ele vem, como que ele funciona e até o seu funcionamento sendo colocado dentro dos equipamentos. Então hoje a gente vai fazer uma penetração um pouco mais a fundo do que se trata essa tecnologia, de como ela funciona, o que tem por trás dos equipamentos e como ela interage com a tua amostra, já fazendo uma abordagem um pouquinho mais prática do que você vai ver no laboratório. Vamos começar? Então vamos lá. O que é a tecnologia NIR, que a gente já conversou um pouquinho na aula 1? Para a gente poder explicar ela um pouco melhor, a gente precisa mostrar essa tela aqui, esse gráfico, que ele é muito importante para você entender aonde a gente está. Tá? Esse aqui é um espectro eletromagnético. Vamos tentar olhar ele da esquerda para a direita, de forma que a gente vai explicando de forma resumida aqui um pouco do que se trata isso aqui. Tá? A gente tem do lado esquerdo, nessa ponta, o rádio, as ondas de rádio, e na ponta da direita, mais ao extremo, a radiação gama. O que você vê de diferença aqui? Você tem um aumento de frequência. Você está vendo que ao passar para o lado direito, você vê que as ondas elas começam a ficar literalmente mais frequentes. Isso a gente chama de aumento de frequência. Então, o resultado disso é, como diz a equação de Planck, vou colocar para vocês aqui, é igual a HF, ou seja, energia igual a constante de Planck versus frequência de onda, a gente diz que quanto maior a frequência, maior a energia. Portanto, se a gente vem da esquerda para a direita, você passa a ter um lado de menor energia para um lado de maior energia. Tá, mas o que isso significa? Significa que a gente conhece as ondas de rádio há décadas, elas já funcionam há muito tempo e elas têm um nível energético muito baixo. Elas não fazem mal à saúde algum para a gente. Tá? Ao passo que quando você vai para o micro-ondas, que provavelmente todo mundo tem um em casa, ou conhece alguém que tenha, você tem já um nível energético um pouco mais alto e um nível de interação também com a matéria um pouquinho distinto. Lembra que a gente conversou bastante sobre a questão da interação da luz na matéria, da espectroscopia, na aula 1. Então agora, esse aqui é um exemplo muito clássico. Conforme a gente vem andando da esquerda para a direita, a interação muda. A gente tem aqui, quando a gente chega no infravermelho, que de fato é a área que a gente vai estudar, ela está exatamente neste ponto aqui deste espectro eletromagnético, e depois a gente entra na parte do visível. O que é o visível? O visível é literalmente a parte visual da coisa, é quando você consegue enxergar as luzes, o arco-íris, enfim, essa distinção a gente chama de espectro do visível. A parte que a gente consegue com os nossos olhos fazer a interpretação dessa frequência de uma forma literalmente visual. Tá? A gente, com o passar mais para a esquerda, da metade para o lado esquerdo, a gente começa já a ter um nível energético mais alto. Então aqui, por exemplo, no visível, você já começa a ver as cores, você começa a ter a sensação de calor, o infravermelho já começa a trazer esse aquecimento. Então, se você ficar embaixo de uma lâmpada amarela ou uma lâmpada, a gente chama de croica, uma lâmpada muito forte, você tende a sentir esse calor. Isso aí vem do infravermelho, essa geração de calor. É um comprimento de onda muito específico. Você sai do visível, você vai para o ultravioleta. O que é ultravioleta? É a exposição ao sol. A gente sempre fala de utilizar protetores solares porque eles bloqueiam o VA e o VB, certo? O que é o VA e o VB? É esse ultravioleta. É essa interação que ele tem de queimar a tua pele, de fazer uma mudança na tua matéria, no caso a sua pele, de forma real, causando, de acordo com uma exposição prolongada, você consegue causar dano à sua pele, e até, obviamente, evoluir para casos, por exemplo, de câncer de pele. Tá? Então, esse é o padrão. Conforme a gente vai andando da esquerda para a direita, a gente começa a ver um aumento energético da coisa e uma interação diferenciada com a matéria. O próximo que a gente vê ali muito claro, todo mundo conhece, é o raio-x. Raio-x provavelmente todo mundo já ouviu falar ou conhece alguém que fez um raio-x de uma mão quebrada, de um pé quebrado, de uma costela, enfim. É utilizado em larga escala na indústria médica, nos hospitais, enfim, nas clínicas, porque você tem uma interação da luz, uma energia que ela para na parte dos ossos. E quando isso acontece, você tem essa possibilidade de ver através de um corpo sendo filtrado pelos ossos, e aí você consegue enxergar
coisas que você não faria a olho nu, obviamente. Então, o uso da tecnologia a nosso favor. Qual que é o contraponto disso? Ela literalmente ela tem uma carga energética muito alta. Tá? Ela é inofensiva para você? Sim e não. Sim, porque, claro, a gente pode utilizar, você não vai ficar fazendo um raio-x por semana ou um raio-x todo dia. Então, a tua exposição ao raio-x é muito baixa ao longo da sua vida, ao longo do tempo. Né? Por isso que ele é utilizado como uma tecnologia médica. Só que, obviamente, ela tem uma carga energética muito grande. Então, isso repetidas vezes ao longo de uma vida, ou se você faz raio-x, sei lá, por qualquer motivo com muita frequência, isso pode lhe causar no longo prazo algum tipo de dano por conta dessa questão energética de frequência. Tá? No último ponto que a gente tem aqui no nosso slide, a gente tem o Gamma Ray, né, ou a radiação gama. Para quem nunca ouviu falar, ou por exemplo, quem já assistiu o filme do Hulk, onde ele fica exposto à radiação gama, essa é uma radiação de extrema energia. Né? Ela tem uma frequência muito alta, né? Ela tem um comprimento de onda ali, ela tem uma geração energética muito forte ao ponto que ela atravessa qualquer coisa, né? Ela só para tecnicamente no chumbo, tá? Mas ela atravessa qualquer coisa. Então, estar exposto a uma radiação gama é uma causa praticamente perdida, já você vai gerar algum tipo de dano intrínseco em você. Como ele vai cruzar o teu corpo inteiro, provavelmente você vai ter um dano ali já em DNA, né, na questão estrutural, celular. Por isso que é tão perigoso, né, a radiação gama. Não é aqui, tipo, oh meu Deus, não vamos utilizar. A gente utiliza ela dentro da indústria, inclusive. É um processo de esterilização de materiais. Quem trabalha em área médica e implantes, enfim, biomateriais, esse tipo de área que precisam vender produtos esterilizados, normalmente, na grande maioria das vezes, utilizam do processo de radiação gama por conta disso. É uma carga tão alta, tão enérgica, que ela elimina, ela mata absolutamente qualquer tipo de vida, no caso bactéria, vírus, enfim, esse tipo de coisa. Então ela é muito utilizada para fins de esterilização. Para, obviamente, uma exposição humana, ela causaria um dano muito grande numa escala já celular, estrutural, de DNA, enfim. Por isso a grande proteção quando as pessoas que trabalham em indústrias de esterilização, por exemplo, é uma caixa de chumbo, é uma estrutura muito bem protegida para que isso não seja de alguma forma atinja, né, as pessoas que estão envolvidas no processo. Tá? Então, entendendo esse espectro eletromagnético, a gente consegue enxergar aonde está o bendito do NIR, do infravermelho próximo. Tá? Então, ele está ali um pouquinho depois do micro-ondas, ele já está ali na parte, você vê aqui, numa parte mais vermelhinha, ou seja, ele trabalha mais com uma geração um pouco mais de calor, e é uma importante parte desse espectro que pode ser utilizada para uma gama de finalidades. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais agora de regiões. Né? O que isso significa, onde ele está ali? A região do NIR, do espectro eletromagnético, ela se estende. A gente tem duas formas de ler essas escalas, tá? Em nanômetros, que a gente abrevia com nm, ou em centímetros a menos 1, que é uma outra forma de leitura também. Tá? Eu particularmente prefiro, até por conta de estar acostumado com a indústria e com os fabricantes, a grande maioria se utiliza hoje em dia na escala de nanômetros. Fica um pouquinho mais fácil da gente interpretar também. Ela está definida entre 780 até 2.500 nanômetros. Essa é a faixa de trabalho dela. Tá? Alguns equipamentos, alguns fabricantes trabalham com o NIRVIS. O que é o NIRVIS? É o infravermelho próximo com o visível, ou seja, ela vai trabalhar já numa faixa maior, ela vai trabalhar na faixa dos 400 ao 2.500. Por quê? O infravermelho próximo ele está entre 780 e 2.500 e o infravermelho, o visível, né, ou seja, a identificação já dessas cores, ela trabalha entre 400 e 700 ou 400 e 780. Então, quando você pega a banda inteira, né, de 400 a 2.500, você estaria tecnicamente trabalhando na zona do NIRVIS, ou do infravermelho próximo visível, tá? Com o visível. Essa interação de luz infravermelha com a amostra, ela permite, como a gente comentou já na aula 1, a absorção de ligações
químicas, né? Algum tipo de absorção de luz por parte das ligações químicas, como COO, como OH, como NH, como CH, e aí você consegue medi-las, né? Resultando em alguns padrões vibracionais que a gente vai ver no próximo slide ali. Tá? Então, essa questão do esticar, dobrar, rotacionar, ela gera uma resposta de acordo com a ligação e você consegue identificar na tua molécula de forma qualitativa que a tua molécula, por exemplo, que você está estudando, que você está avaliando, ela tem na sua estrutura uma COO, uma hidroxila, um NH, um CH, enfim, por aí vai. Você consegue identificar alguns padrões e com isso estruturar uma molécula, por exemplo, desconhecida, ou para você comprovar que a molécula que você gerou, que você está trabalhando, de fato é ela. Tá? Então tem duas possibilidades aí. A gente tem o que a gente chama de harmônicos, né? Os harmônicos da banda de Nie fornecem essa impressão digital única e com uma limitação de picos amplos resultantes. O que isso significa? Cada leitura dessa, vai ficar mais claro no próximo slide, como ela gira, ela rotaciona, ela tem o swing, ela tem o stretching, ela tem forma diferente de interação, ela gera bandas diferentes de resposta. Então ela tem o que a gente chama de harmônicos, né? Ela aparece aqui, ela aparece mais lá na frente, ela aparece um pouco mais na frente ainda, e dessa forma você cria uma impressão digital da tua amostra. Isso é muito importante, né? Para agora um pouquinho e reflete. Se você tem a possibilidade de fazer a leitura de uma amostra ou de algo que você está avaliando, e você tem a possibilidade de criação de uma impressão digital, então, assim, em termos qualitativos, você descobriu uma grande forma de identificação qualitativa de qualquer coisa. Uma vez documentado essa impressão digital de algumas estruturas, quando você colocar no equipamento, ele vai fazer um cruzamento de informações e vai te falar, olha, isso aqui é isso aqui mesmo, ou o que você está procurando, olha, não é isso. Né? Então, isso é muito importante para você poder trabalhar em cima dessa impressão digital no modo qualitativo e mais para frente a gente vai ver também, óbvio, que é a parte que todo mundo está esperando, a parte quantitativa da coisa. Como é que a gente interpreta isso? Existe um intermediador entre a resposta e o resultado, né? Que a gente chama, é uma ciência nova, uma disciplina nova, assim, forma de dizer, obviamente, mas que tem, recentemente ela tem cada vez mais sendo fomentada, que é o uso da quimiometria. Tá? Para você que nunca ouviu falar nisso, eu particularmente, eu sou químico industrial de formação. Eu não tive uma disciplina dentro das cadeiras da minha universidade de quimiometria obrigatória. Tinha como forma optativa. Então, nem sempre você sai da universidade com formação química de engenharia ou farmácia, biologia, sabendo do que se trata. Quimiometria nada mais é do que uma disciplina química, né, que emprega métodos matemáticos e estatísticos para planejar e selecionar alguns experimentos de forma otimizada e fornecer o máximo de informação química com análise de dados obtidos. O que eu quis dizer com isso? Ela nada mais é do que uma tradução do que você teve de resposta química para uma interação matemática. O que isso significa um pouquinho mais a fundo? Eu consigo traduzir diferentes respostas, por exemplo, em concentrações diferentes de alguma coisa. Então você começa aí já a pegar a ideia do que pode se utilizar em fins quantitativos. Com o uso da quimiometria, você consegue fazer com muita tranquilidade. Né? Atualmente, com o uso da tecnologia, com computadores mais potentes, softwares mais inteligentes, você consegue fazer essa tradução espectral, tradução de resposta de uma forma quantitativa também, o que facilita bastante a nossa vida. Tá? Então, esse é um pouco do que é a tecnologia NIR do ponto de vista físico da coisa, né? Em termos de onda, em termos de parte química, parte estrutural, comparativo com outras ondas eletromagnéticas, para ficar claro aonde a gente está e do que a gente está falando. Dando continuidade, e aí eu vou puxar um gancho agora dos harmônicos que a gente comentou, aqui vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Então vamos começar de baixo para cima. Aqui é o que eu comentei desde a primeira aula e agora também um pouco, da questão de resposta dessas moléculas à luz. Você pode ter uma resposta simétrica, uma resposta, um stretching, né? O esticamento, estiramento, tanto simétrico quanto assimétrico. Você tem o scissoring, do inglês, que é como se fosse um movimento de tesoura. Você tem o twisting, que é um movimento front-back ali. Você tem o rocking, que é esse movimento como se estivesse dando tchau, né? Como se estivesse fazendo um movimento de ola. E você tem o wagging, que é esse movimento front-back, né? Para frente e para trás.
Então, assim, isso tudo, obviamente que não é toda a estrutura que vai conseguir te gerar todas essas respostas, mas essas são as respostas possíveis. E tendo possibilidade de todos esses movimentos, você tem, claro, grandes respostas espectrais e com isso vários harmônicos e com isso uma identidade mais fidedigna da tua estrutura molecular que você está avaliando. Isso é ótimo. Então, são N possibilidades que a gente tem. Então, aqui, esse é um exemplo clássico. Por exemplo, aqui a gente está na escala de nanômetros, né, como eu comentei, dentro do infravermelho sem o visível, tá? Então, infravermelho clássico próximo, de 700, a partir de 700, 780 até 2500 é a zona de atuação. Então, você vê, por exemplo, a água, que já existe uma diferença de carga nela estruturalmente entre o oxigênio e os dois hidrogênios, ela aparece tanto na região aqui próxima de 1000 nanômetros, ela aparece de novo na região de 1400 aproximadamente, e ela aparece novamente na região próxima dos 2000. O que isso significa? Essa estrutura da água molecular, ela provavelmente tem movimentos diferentes, distintos, e gerando respostas em partes diferentes do espectro. Olha que legal. Então você consegue dessa forma ter um fingerprint, essa impressão digital muito clara do que significa a água em termos analíticos, em termos espectrais aqui. Qual que é o lance, às vezes, o problema, vamos dizer assim, que pode acontecer? Às vezes a resposta normalmente mais alta está aqui, vamos botar como exemplo, e você tem outra resposta aqui e aqui. Então, se você tem uma estrutura que ela tem água na sua formação, vamos colocar aí, sei lá, um grão ou uma farinha que naturalmente ela tem uma umidade, né? Um pó que tem uma umidade. Você vai ter uma leitura de umidade desse material aqui, aqui e aqui, né? Em 3 pontos. Mas você pode ter a leitura do teu próprio material que ela aparece mais, por exemplo, numa região 2. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma sobreposição de leitura. Aí você fala, puxa, mas e aí? Vai tampar a minha amostra? Eu não vou conseguir ver? Por isso a questão da quimiometria. É por isso a questão dessa ciência química, matemática química, que trata esses dados, onde você consegue, de alguma forma, fortalecer regiões que são naturalmente mais fortes da tua estrutura molecular e reduzir áreas que são mais fracas. Então você consegue, dessa forma, otimizar todo o teu espectro e dessa forma você extrai o melhor dele, ou seja, cada região do teu espectro vai traduzir a melhor parte daquela estrutura que você está procurando. Então isso é o grande benefício. Você, como tem harmônicos diferentes em regiões diferentes espectrais, você consegue com tranquilidade fazer um balanço ali matematicamente, suavizando uma zona, aumentando uma outra zona espectral, de modo que você traduza isso em resultados e você consiga ter o maior número de leituras possíveis. Tá? Então, aqui só dando continuidade, né, essas bandas de absorção mais proeminentes, elas ocorrem na região NIR, né, por isso a gente decide por estudar mais a fundo essa técnica, e elas estão relacionadas com os harmônicos e bandas de combinação de vibração, né, que têm respostas em regiões similares. Essas são estruturas que normalmente tem maior resposta, né? CH, NH, OH, SH, né? O enxofre com hidrogênio, são regiões que têm uma resposta muito boa e você consegue fazer uma avaliação utilizando o infravermelho muito tranquila. Tá? Então, assim, a gente resume toda essa estrutura, toda essa explicação da seguinte maneira: a maioria dos produtos químicos, né, espécies bioquímicas que você trabalha com comida, trabalha na indústria farmacêutica, trabalha na petroquímica, todas essas estruturas, com base, obviamente, com estruturas orgânicas, né, com presença de carbono, você vai ter banda de absorção no NIR. E qual que é a mensagem aqui positiva? Provavelmente o que você atua, o que você trabalha, você tem oportunidades utilizando essa técnica. Tá? Então a ideia é você abrir um pouco a cabeça, pensar no que eu estou falando aqui para você, refletir no teu ambiente de trabalho, o que você faz, o que você estuda, ou o que você tem feito de análise, o que você pode talvez passar a utilizar com essa tecnologia, passar a fazer uso dessa tecnologia para te ajudar no dia a dia, que provavelmente você vai ter algum tipo de resposta, né? Porque aqui é uma tecnologia muito ampla, né? Então, tecnicamente, quase tudo que você
tenha hoje de produto vai ter algum tipo de resposta. Se isso vai ser possível de ser quantificado ou visualizado ou enxergado da melhor forma possível, aí a gente tem que avaliar com a quimiometria, fazendo modelos, mas provavelmente, pelo menos uma visão mais qualitativa, com certeza tem a resposta útil para você. Tá? Então vamos lá, explicar um pouquinho do histórico que de uma forma mais otimizada, para vocês entenderem como é que surgiu isso, né? Como é que apareceu o NIR do nada. Então a radiação NIR ela foi descoberta na casa no ano 1800 por William Herschel. Tá? William Herschel era um músico e um astrônomo muito conhecido e um astrônomo amador de sucesso. Tanto sucesso que ele foi o descobridor do planeta Urano, olha que incrível. O potencial da técnica, então você veja, ele foi descoberto a possibilidade de ter esse comprimento de onda, de ter essa zona eletromagnética em 1800, mas óbvio que na época não tinha tecnologia suficiente para isso, para poder traduzir isso em alguma coisa. Ela só foi vista como um potencial técnica analítica, né, por exemplo, laboratorial, para ter algum tipo de resposta, só na década de 50, que ela começou a ser avaliada, óbvio, com o avanço da tecnologia ajudou, a gente conseguiu começar a ver um potencial desta técnica. Tá? E quem que foi o pai dela? Nada mais, nada menos que este cara aqui, esse americano, Carl Norris. Tá? Ele é considerado até hoje o pai da análise moderna espectroscópica de NIR, porque ele que inventou a técnica enquanto ele trabalhava na USDA, que é como se fosse um mapa dos Estados Unidos, né? O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fica em Batesville, nos Estados Unidos. Então ele trabalhava no laboratório da USDA, na Instrumentation Research Laboratory, fazendo as pesquisas, e lá ele conseguiu inventar essa técnica. Né? Então, obviamente, como ele inventou a técnica dentro do Departamento de Agricultura, a tecnologia NIR, então, ela foi oficialmente utilizada pela primeira vez pelo próprio órgão do governo americano, né, o USDA, em meados da década de 60. É muito interessante essa história que começou ao contrário, né, começou com o desenvolvimento do próprio departamento regulador, que conseguiu ajudar a indústria. Ele passou a ser comercializado a partir da década de 70, né, com a descoberta e a utilização prática em 60 e 70 começaram a surgir os primeiros fabricantes dessa tecnologia, mas ela passou a de fato ser mais difundida com o avanço da tecnologia na década de 80. Foi aí que ele se tornou realmente como uma técnica analítica mais popular, só que ainda era um pouco laborosa do ponto de vista quantitativo, por uma questão, obviamente, de falta de tecnologia, matemática, computadores, ainda era muito caro, então ainda estava um pouco distante da realidade que a gente tem hoje. Tá? Mas ela se popularizou ali a partir dos anos 80, 90 começou a fomentar mais, até a gente chegar nos anos hoje, vamos dizer aí, milênio, né? Quando a gente virou milênio para os anos 2000. Ela ficou muito conhecida em algumas áreas específicas. Ela começou nessa parte de agrícola, né, alimentícia, e logo depois ela vai migrando, claro, para outras áreas que são um pouco mais críticas e dependem um pouco mais de tempo da técnica sendo utilizada para botar em prática, que é o ramo farmacêutico e o ramo químico. Tá? Então aqui é só umas imagens para vocês poderem ter noção do que eu estou falando. Então ela entrou como centrais de teste de leite inicialmente, né, laticínios, logo em seguida foi para grãos, moinhos e óleos, rações e forragens, a indústria da carne até hoje faz utilização muito grande, vinho, biocombustíveis, dentro dos laboratórios, seja ele de pesquisa ou de controle de qualidade. Essa aqui é uma imagem do Carl Norris, ou seja, do pai da tecnologia NIR. Está aqui ele, se eu não me engano, essa foto é de 1986. Ele do lado do computador que ele tinha criado, né, dessa construção matemática. E aqui duas fotos quando ele começou a ser utilizado previamente na década de 60, que nem a gente falou ali no meio da década de 60, né, o Pro Milk Automatic e o Milk Tester em 1964, equipamentos aí de bancada, que eu confesso para você, não muito diferente do que a gente utiliza hoje. É claro que a gente tem uma tela de LED, a gente tem ali a parte tecnológica que avançou, obviamente, mas em termos de tamanho, em termos de princípio ali de atividade internamente, não mudou muita coisa não, mas a gente vai chegar lá, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso.
Bom, afinal na prática então, como é que surge, como é que o NIR ele interage com a tua amostra, né? Como é que é esse funcionamento? Está muito teórico, vamos começar a botar prática na coisa, tá? Dois termos que a gente escuta muito quando a gente fala de NIR são reflectância e transmitância. Tá? O que significam os dois? Vamos chegar lá, vamos conversar um pouquinho mais. Tá? A análise ela funciona da seguinte maneira: a luz de infravermelho ela é direcionada para a amostra. Deixa eu até entrar com uma imagem aqui para facilitar. Né? A luz ela é modificada de acordo com a composição da amostra, que foi o que a gente conversou, as interações moleculares. E ela, depois de ser modificada, ou seja, parte da tua amostra absorveu ela ou refletiu ela de uma forma diferente, ela naturalmente vai ser detectada pelo que a gente chama de detector ou detetor. Tá, do próprio equipamento. Então ele pega, ele sabe o quanto saiu, ele sabe o quanto refletiu ou o quanto ele recebeu, e aí ele consegue fazer uma leitura, né, uma subtração ali e começar a gerar resposta para aquela amostra que você está colocando. Tá? Então as modificações espectrais por conta dessa interação de composição da tua amostra, ela é convertida em informação sobre a composição da tua amostra ou sobre algum parâmetro que você esteja analisando. Os algoritmos de conversão são chamados calibrações, que aí entra aqui o miometria que a gente falou. Esse algoritmo que vai fazer essa tradução toda vez que o espectro tiver esse tipo de comportamento. Isso significa, por exemplo, um aumento de concentração de X para Y, e você começa a ter resposta quantitativa para algum parâmetro em específico. Tá? Então isso é como funciona de forma técnica. Então a gente fala que desse lado, por exemplo, no slide, a gente tem a reflectância, ou seja, emite-se a luz na tua amostra, parte dela é absorvida e parte dela é refletida. E aí os detectores eles recebem essa resposta e fazem essa leitura do que foi emitido versus o que foi recebido ou refletido, e você tem uma resposta espectral. Ao mesmo tempo você tem uma outra possibilidade, a depender, claro, da tua amostra, de transmitância. O que é essa transmitância? É quando a luz literalmente ela passa através da tua amostra e o detector consegue pegar ela do outro lado, né? E aí óbvio que nesse caminho teve tanto interação quanto absorção, quanto algum tipo de reflexão também. Então, transmitância e reflectância são os dois princípios base da tecnologia NIR, que podem ser utilizados, são utilizados até hoje comumente, que vão de acordo com a tua amostra. Né? Não é uma decisão, às vezes, simplesmente pessoal, eu gosto mais de uma, eu gosto mais de outra. Então, aqui para poder condensar todo esse conhecimento, ela pode ser passada através de amostra coletada do outro lado para determinar a fração absorvida, como a gente falou, transmissão, né, ou transmitância, e alternativamente a luz pode ser refletida pela amostra com propriedades de absorção que podem ser extraídas dessa luz refletida, e aí você usa o que a gente chama de reflectância, né? Você está usando o princípio da reflectância. Bom, obviamente, né, que essas bases que a gente falou de transmitância e reflectância, elas são o primeiro layer, né, a primeira camada do que se trata, mas elas obviamente não é tão simples assim, né? Elas vão ficando cada vez mais estruturadas e cada vez mais rebuscadas. Então, as duas técnicas, as duas abordagens por parte da luz que interage com a tua amostra, elas podem ser divididas hoje, atualmente, em 4 formas diferentes. A transmitância pura e simples, a transreflectância, a reflectância difusa e a transmitância por meio de dispersão. Tá difícil? Vai ficar fácil para você agora. É isso aqui, tá? Letra A, transmitância, ou seja, é o que a gente viu lá pura e simples. Você tem uma amostra às vezes líquida, uma amostra translúcida, onde a luz vai passar por ela diretamente. Você tem na letra B a transreflectância, ou seja, você tem a luz passando pela sua amostra, batendo no espelho, retornando por dentro da sua amostra e voltando para o detector. O que isso gera são duas leituras, né? Você tem duas interações, então você tem uma amostra às vezes complexa, você usando a transreflectância você consegue às vezes ter uma leitura um pouco melhor, um pouco mais rebuscada para ter um resultado bacana, um resultado mais congruente com o que você procura. Você tem a letra C, o que a gente falou de reflectância difusa, ou seja, você tem uma leve penetração na tua amostra e uma reflectância,
né? Uma parte é absorvida, uma parte é refletida, e os leitores recebem, né? Os detectores percebem aqui esse retorno e fazem essa subtração, e você tem a transmitância por meio de dispersão, que é também mais por conta da tua amostra do que propriamente da técnica, que nada mais é uma amostra, por exemplo, vamos botar aí um creme talvez, algo mais denso, que não seja tão sólido ao ponto de bloquear ou refletir totalmente. Então você tem ali, vamos dizer, talvez o leite seja um bom exemplo, é uma amostra que vai ter essa transmitância por meio de dispersão, né? A luz vai passar por ela, vai ter bastante interação, bastante reflectância, e quando ela chega do outro lado, ela não chega em linha reta como na letra A, mas sim com um pouco de reflectância também, né? Um pouco de difração dessa luz aí para ângulos diferentes. Tá? Então, o método mais comum hoje, quando a gente olha para um laboratório, você que está no laboratório, são as amostras de espectrofotômetro. Né? As aplicações são transmitância pura e simples. Você bota a amostra na tua cubeta, você trabalha no modo transmissão, você passa por ela, você pode trabalhar no modo absorbância ou transmitância, né? Ou pegar a luz que foi transmitida ou a luz que foi absorvida, vai de acordo com o que você está acostumado a fazer. E você tem também na indústria muito utilizado hoje em dia, acho que muito por conta também do tipo de amostra que é utilizada na tecnologia, a reflectância difusa, que é essa letra C aqui, que são materiais normalmente mais sólidos, né, que não vai ter essa passagem de luz completa, ele vai absorver uma parte e vai refletir a outra. Tá? Beleza, falamos disso tudo, agora vamos olhar como é que isso fica dentro do equipamento, tá? Dentro da estrutura do equipamento. A gente tem aqui três bases de equipamento, três estruturas que são muito conhecidas no equipamento. Eu vou mostrar uma figura para ficar mais claro. Você tem aqui a letra A, um monocromador de grade de varredura. Tá? Assim, às vezes a tradução não fica das melhores, porque os termos normalmente são construídos em inglês, mas eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Os espectrômetros de matriz de fotodiodo com policromador de grade, parece que estou falando grego, né? Mas eu vou explicar. E você tem o analisador de NIR via transformada de Fourier. Talvez se você trabalha num laboratório que tem o famoso FTIR, é disso aqui mesmo que eu estou falando. Tá? Então vamos lá. A primeira, a letra A, basicamente, que é um monocromador de grade de varredura, vamos olhar para essa parte aqui. Tá? Essa parte aqui que vai ser o comparativo entre a letra A e a letra B. O que muda aqui? Você tem uma fonte de luz que normalmente vai ser pré-filtrada para a zona do infravermelho, ela vai passar pela sua amostra, depois ela vai ser aberta, né? O grating é fazer essa grade, esse gradeamento, essa separação dos comprimentos de onda dessa luz, de subdividir ela em vários pedacinhos, e aí ela passa por um filtro de organização dessas estruturas que foram divididas aqui para uma forma ordenada, e ela entra no detector para dar a resposta. Tá? Qual que é a diferença, por exemplo, para o B? O B, eu já antecipo para você, que é a estrutura mais conhecida e a mais utilizada, porque ela tem mais tecnologia. Quando eles conseguiram desenvolver o Diode Array, né, essa estrutura aqui, que basicamente são fotodiodos, né, ela substituiu totalmente essa parte mais antiga aqui, que era esse filtro de saída aqui ordenado. O que você ganhou com essa implementação dessa nova tecnologia? Você tem o mesmo princípio inicial, só que aqui você faz a detecção e ordenamento de forma automática. Então você não precisa mais fazer esse pré-ordenamento, fazer essa organização. Da mesma maneira que a luz ela é dividida aqui em vários pedacinhos, o fotodiodo ele já recebe esses pedacinhos e interpreta de forma automaticamente. Então você consegue ter uma leitura mais rápida, mais precisa da tua amostra aqui. Tá? Então por isso que a maioria hoje em dia utiliza dessa técnica. E a letra C do FTIR é um pouquinho mais complicado, olhando só imagens, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês de forma clara. Tá? Ela se baseia em dois fenômenos aqui. Você tem a fonte de luz e você tem dois espelhos. Tá? Você tem um espelho fixo e um espelho móvel. Tá? O que significa isso? Você tem a emissão da luz pela lâmpada, a tua amostra está aqui, tá? Então a gente tem aqui desse lado luz, dois espelhos, um móvel e um fixo, e a tua amostra aqui que vai receber essa luz. O que acontece? A luz ela entra
passa pelo esse beam splitter, que nada mais é do que um divisor dessa luz. Parte dela vai para o espelho fixo e reflete para a sua amostra, e parte dela vai para o espelho móvel, para depois ser refletido de volta para a tua amostra. Poxa, mas para que serve isso? Quando a gente fala de transformada de Fourier, foi a técnica que foi desenvolvida com base nesse princípio. O que ele causa aqui? Ele causa, de um lado, o espelho fixo, ou seja, ele tem um comprimento óptico aqui sempre fixo, né? Ou seja, sempre vai ser, lembra da lei de Lambert-Beer? É isso aqui, o caminho óptico ele é fixo, né? E você tem o espelho móvel, ou seja, que ele se move da esquerda para a direita. Conforme ele vai se movendo, ele vai mexendo o quê? No caminho óptico, né? Ora esse caminho óptico está mais alto, né? Tá maior, desculpe, e ora ele está mais curtinho, ele está mais rápido, ou seja, a tua amostra ela vai ser bombardeada pelo fixo e pelo variável. Então isso gera, deixa eu até pegar aqui a caneta para poder ficar um pouco mais fácil para vocês. Você gera com isso um tipo de absorção assim mais ou menos. Ó. Tá? Esse é o fixo, a leitura, a absorção sempre igual. Quando você vai mexendo este espelho de forma da esquerda para a direita, ora você tem este tipo de padrão, certo? Que é um padrão que você soma e você consegue aumentar a intensidade da leitura, e ora você tem um padrão inverso, um padrão assim, que você praticamente causa você zera, né? Você anula uma coisa na outra. E o que isso gera, na verdade? Você tem uma leitura, faz uma varredura de leitura, ora você aumentando, amplificando o sinal, ora você reduzindo o sinal. Essa turbulência que você causa é proposital, porque depois vem o algoritmo da transformada de Fourier, que foi desenvolvida pelo Fourier, que faz a conversão de toda essa variação de sinal que você gerou propositalmente num espectro da tua amostra. Então é um princípio muito complexo e muito inteligente que foi definido há muitos anos atrás para que você possa ter uma leitura completa de tudo que foi feito na tua amostra. Você consegue fazer uma leitura dela do início ao fim só utilizando essa variabilidade do espelho. Então você consegue ter uma leitura bem fiel, bem fidedigna da tua amostra em todos os âmbitos do comprimento de onda dela. Tá? Então basicamente é assim que funciona a transformada de Fourier, o FTIR. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Então aqui é a condensação de tudo que eu falei para ficar um pouco mais claro. Tá? Então essa luz ela interage na amostra, ela passa pela entrada do monocromador, ela é dispersa e depois ela recebe, ela entra no filtro onde ela vai ser ordenada e vai sair pela fenda para o detector. Já na letra B ele tem o diodo array, né, que é o termo em inglês, que é essa leitura, esse arranjo de fotodiodos de forma automática que vai receber essa luz difratada e fazer a leitura de uma forma mais imediata. E na letra C a gente tem o FTIR, que ele utiliza desse interferômetro de Michelson, que você divide o feixe, causa essa turbulência, causa essa diferença, essa amplificação e redução de sinal, e depois você consegue converter isso de uma forma muito inteligente para um espectro amostral. Tá? Bacana. Então, assim, falamos de um monte de coisa aqui, certo? Como que eu escolho de tudo isso que eu passei? Eu tenho a amostra que eu posso fazer reflectância, transmitância, eu tenho possibilidade de usar o FTIR, eu tenho possibilidade de utilizar o diodo array, eu tenho possibilidade de usar o outro monocromador. Puxa, é muita informação. Como é que eu consigo condensar isso? Como é que eu escolho? Tá? Então, aqui, ó, métodos de reflectância, para a gente poder resumir. Métodos de reflectância e transmitância do NIR, eles podem ser escolhidos de acordo com o teu trabalho, então de acordo com a tua amostra. Tá? Como, por exemplo, aqui queijo e carne são materiais, são amostras que funcionam muito bem com a transmitância. Tá? Então é preferível utilizar. Dá para fazer por reflectância? Dá para fazer por reflectância, mas você vai conseguir resultados muito melhores, muito mais condizentes, muito mais repetitivos fazendo pela técnica da transmitância. Tá? E por que isso? Porque
de forma resumida, você precisa de homogeneidade para uma ou para outra. Tá? Então, quando você tem amostras homogêneas, como, por exemplo, leite em pó, ou uma farinha de trigo, ou um pó que você moeu e ele está muito bem estruturado, muito bem homogêneo ali, a reflectância se torna um melhor parâmetro, porque você tem uma igualdade maior em todos os micropontos da tua região analisada. Você não precisa também de uma área muito grande de leitura, porque você tem uma boa homogeneidade, a tua amostragem, literalmente, para você transformar a tua amostragem na amostra, ela é bem representativa. Então você consegue fazer uso da reflectância. Ao passo que, quando você tem amostras não homogêneas, que é o caso de carne, é o caso de queijos, por exemplo, você precisa da transmitância para você garantir que você tem uma leitura mais fidedigna de toda a área analisada. Tá? Então é uma questão muito mais amostral do que uma decisão própria. De novo, dá para fazer, por exemplo, carne com reflectância ao invés de fazer com transmitância? Dá, mas aí você vai ter que ter um passo a mais. Tá? Então aí entra aqui o último bullet point que a gente tem, que é a transmitância. Ela é preferível porque a sua capacidade de penetrar na amostra e adquirir dados representativos ajuda a reduzir o tempo necessário de homogeneização de amostra. Com uma abordagem de reflectância, será necessária a etapa de homogeneização mais completa. Então, tudo vai de acordo com o cliente. Se você quer fazer por reflectância, talvez porque o equipamento está mais barato ou você conseguir uma condição melhor, até dá, mas você vai ter que colocar uma homogeneização melhor para poder ter uma resposta à altura do que você espera. Ao passo que, se você pode escolher, você olha para a tua amostra, você conversa com o fabricante, você expõe a tua necessidade, a tua realidade, e ele com certeza, com base no histórico, ele vai conseguir te ajudar dizendo qual que é a melhor técnica. Mas é claro, isso aí é pequeno perto do todo, isso aí é muito fácil de você descobrir fazendo uso da tecnologia e conversando com quem vende, com quem revende essa tecnologia, ele facilmente vai te dar exemplos práticos aí, porque isso já está muito bem difundido. Tá? Então, pessoal, a gente termina a nossa aula 2, introdução à tecnologia NIR, um pouco mais a fundo. Eu sei que ela foi um pouco mais densa, mas ela é necessária porque a gente precisa entender a fundo como que funciona, quais que são os princípios para a gente poder tomar decisões mais assertivas. Tá? Então eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, compreendido. Se você não entendeu ou não compreendeu alguma coisa, volta no material, volta no vídeo, tenta escutar de novo, tenta observar de novo para você entender intrinsecamente. Isso é muito importante, porque sem isso você vai acabar gerando dúvidas ao longo do caminho que podem te atrapalhar. Então, qualquer dúvida, entre em contato, mandem suas perguntas, mas eu tenho certeza que com a capacidade que vocês têm aí de observação e de entendimento do que foi colocado, vocês vão conseguir entender no detalhe como é que funciona e o que significa isso intrinsecamente dentro do equipamento e a interação com a tua parte amostral, tá bom? A gente vai agora para a nossa próxima aula, eu aguardo vocês. Aqui deixo aqui só uma imagem do que vai vir nos próximos slides, nas próximas aulas, de como isso entra nos equipamentos. A gente tem aqui uma foto da carne, que eu comentei tanto dentro da sua placa de Petri dentro do equipamento. Você tem o queijo ralado aqui grosseiramente e você tem o iogurte. Então aqui eu deixo só uma palhinha para vocês poderem se interessar de como que essas amostras vão estar dentro do equipamento. A gente vai falar um pouco disso de uma forma um pouco mais clara e mostrando para vocês equipamentos, marcas diferentes, como eles funcionam, abordagens diferentes na prática e na indústria. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês na próxima aula, muito sucesso, bons estudos e até lá!